Olá, eu sou Bel Freitas, coach de carreiras, com foco em Interview Skills e eu ajudo as pessoas a alavancarem a carreira através do inglês. E hoje eu vou falar aqui para vocês sobre 3 passos que vocês podem fazer e que talvez vocês não estejam fazendo e que vai ajudar muito nessa caminhada de ser fluente e conseguir o emprego dos sonhos. O passo número 1 é escreva mais. O quanto você escreve? É um processo cognitivo escrever. Ainda que você não venha a ler depois as suas anotações, o ato de escrever ajuda na memorização. Muitas pessoas me procuram e perguntam: Bel, como que eu posso melhorar o meu vocabulário? E eu digo, em primeiro lugar, escrevendo. Tenha em mãos um caderninho pequenininho que você possa carregar no bolso, aonde quer que você esteja. Suponhamos que você trabalhe já numa empresa que usa inglês todos os dias e que tem os jargões. Então, que você possa, toda vez que escutar uma palavra, escrever. Não seja tão perfeccionista ao ponto de escrever somente se você tiver a certeza do que você está escrevendo. Escreva como você acha que é. Se você faz aula, você pode depois perguntar para o seu professor. Depois você pode pensar um pouco, porque as pronúncias das palavras, elas se repetem. Então, talvez você olhe uma palavra e pense que é uma coisa, depois quando você vai ver, é outra, porque você entende a pronúncia e a escrita. Mas escreva, o importante é escrever. Escreva todos os dias também palavras que você quer melhorar. Você sabia que existe uma lista de palavras mais frequentes? Você precisa primeiro saber essas palavras. Por exemplo, o artigo the é a palavra mais frequente. Observe num texto. Todo texto tem a palavra the. Assim como the, tem as outras palavras mais frequentes, que se você estudar elas primeiro, você vai poder desenvolver o vocabulário das palavras mais frequentes e, portanto, entender mais os textos. Às vezes a gente não sabe por onde começar estudando vocabulário e escrevendo. O passo é esse, a lista das palavras mais frequentes. O segundo passo é você escutar mais. Como que uma criança aprende? A criança aprende a partir de escutar. Ela escuta os adultos bastante e chega uma hora que ela começa a repetir. Ela repete da maneira que ela acha que é. Às vezes até a gente fala assim para criança, né? Eu já tive muita experiência ensinando criança. What's your name? Ela fala, what's your name? É o que ela entende. Então, mas aos poucos, ela vai aperfeiçoando aquilo, porque na cabecinha dela ela está produzindo aquele som. O mesmo acontece com o adulto. Nós não podemos esquecer que o método de aprender é o mesmo. Então, quanto mais eu escuto, mais eu falo. Porque são habilidades correlacionadas. Então, escutar mais faz eu falar mais. Ler mais faz eu escrever melhor. Então, por isso que muitas pessoas às vezes ficam paradas, somente, eu entendo a escrita, eu consigo escrever, eu entendo vários textos, sabe? Se fosse tudo escrito, eu entendia. Mas as habilidades, elas não são dissociadas. Se você entende um texto, você pode também falar. E que tal ouvir mais, então? Ouvir mais vai te ajudar mais ainda. Mas as habilidades, escrever, ler, ouvir e falar, elas são interligadas. Principalmente listen and speaking. Então, bora lá ouvir mais. Isabel, mas assim, eu já começo já ouvindo um filme, assim, vendo uma série do Netflix? Não. Você começa com coisas mais simples, para você ter um sentido de achievement, de algo que você está alcançando. Mas eu vou assistir um videozinho de 3 minutos só, Bel? Porque eu vou te contar uma história. Era uma vez uma tartaruga, uma lebre e uma raposa. A tartaruga cismou que ia competir com a lebre. Pobrezinha. A lebre, quando olhou para aquela cena, falou: Claro, podemos competir.
E a raposa foi a juíza dessa corrida. E saiu a lebre e a tartaruga a correr. Correr. E o que aconteceu? No meio da corrida, a lebre parou para descansar. Ela viu uma pedra e parou. E dormiu e pegou um sono profundo. E enquanto isso, a tartaruga continuava a sua caminhada. Quando a lebre acordou... Onde será que está a tartaruga? Ah, ela não deve ter passado por mim. E a lebre foi embora para a linha de chegada. Para sua surpresa, na linha de chegada estava a raposa, que era a juíza, e a tartaruga, já com o seu troféu de campeã. O que eu quero dizer para você é que talvez você olhe para um vídeo de 3 minutos e você diga: 3 minutos é muito pouco para mim. Mas esses 3 minutos somados a 3 minutos do outro dia e assim vai, e depois você aumenta os minutos, faz com que você devagar vá ao longe. O que você prefere? Ir rápido e se frustrar? Ou você prefere ir devagar e de forma consistente e ir criando um plano? Como aprender inglês? É emagrecer. Emagrecer eu não engordei do dia para a noite e eu não vou emagrecer do dia para a noite. É de forma consistente. Então o que você faz tem que ser consistente. Pare e pense sobre isso. Os 3 minutos do vídeo que você assistir vão te ajudar a ter começo, meio e fim. Você, em 3 minutos de vídeo, você estudando mais 7, você completa os 10 minutos diários que eu recomendo para todos os meus alunos. Estude pelo menos 10 minutos diário. Numa semana, você terá estudado 70 minutos. Somado às aulas que você talvez já faça de inglês, você potencializa mais ainda. O importante é a consistência, é a disciplina. Devagar você vai ao longe. E o terceiro passo, a terceira dica, a mais importante que eu quero te dar, é a respeito de você não querer entender tudo. Eu quero ver se você lembra quando você estudava ou estuda, talvez você seja um aluno de ensino médio e está aqui me assistindo. Você lembra de ter lido Machado de Assis? Em que língua está Machado de Assis? Ah, está em português. E você conseguiu entender todas as palavras? Acredito eu que não. Mas você entendeu o contexto, por exemplo, quem já leu aí Dom Casmurro? Eu creio que entendeu o contexto. Era uma história de amor. E você precisou de todas as palavras para entender? O que eu estou querendo aqui dizer? Que você precisa questionar as coisas que você acredita com relação ao inglês. Talvez você acredite que para entender tanto um texto, quanto um vídeo, quanto alguém conversando com você, você precisa entender 100%. E você está completamente enganado, porque você não precisa entender 100%. Você precisa conhecer as palavras mais frequentes, que são aquelas que eu falei aí no item 1. Você precisa saber lidar com essas palavras que você não conhece. Isso acontece quando você tem bastante familiaridade com ouvir, quando você ouve bastante. Quanto mais você ouve, mais você fala, mais você entende. Então você precisa ser exposto à língua para você poder lidar com as palavras que você não entende. E mesmo porque tem palavras que até não têm o mesmo significado em português, tem palavras que não existem. Por exemplo, miss. Miss é sentir falta de. Saudade é uma palavra que só tem em português. Então, a gente até traduz, né? I miss you. Eu sinto a sua falta, eu tenho saudade de você. Mas não é exatamente miss, não é exatamente a palavra saudade, porque tem palavras que não existem. Aliás, saudade, essa palavra só existe no português. Então, percebe como cada língua tem a sua característica? Então,
Não tem como a gente entender cada palavra. Então, repete aqui comigo. I don't have to understand each and every word. Repeat after me. I don't have to understand each and every word. Tira isso da sua cabeça. A partir do momento que você quebra essa crença de que você tem que entender todas as palavras para poder entender, você começa a assistir, por exemplo, uma notícia na CNN, que é um canal de notícias internacional, e você não vai entender tudo porque tem palavras que são de outro contexto, nem eu entendo tudo. Muitas vezes eu tenho que procurar a palavra e não tenho vergonha de falar isso, porque isso faz parte. Eu não sou americana. Assim como nem o americano sabe todas as palavras. Então, nós temos que quebrar com algumas crenças que nós temos com relação à língua. E eu quero te ajudar nisso. Eu quero te ajudar muito, porque eu quero que você seja vencedor, que você tenha, como eu, sucesso com a língua inglesa. Hoje eu tenho uma vida tranquila, eu dou aulas online, eu dou aula na minha casa, mas eu quero poder contribuir com você e por isso eu escrevi um e-book que eu vou deixar aqui para vocês no link, para vocês baixarem, para vocês aproveitarem. É um e-book mostrando como o inglês, como ser fluente em inglês te leva além, como te leva a ter uma carreira dos sonhos, a ascender profissionalmente. Talvez você esteja esperando uma promoção dentro do seu trabalho, mas a falta do inglês fluente está te impedindo. Mas isso não vai ser mais problema, porque você vai baixar o meu e-book, você vai ler e eu espero que o maior número de pessoas possam utilizar esse e-book e realmente alcançar uma vida de sucesso falando inglês fluente. See you next level. Bye bye.